Há uma coisa que ninguém nos conta quando decidimos renovar uma casa sozinhos. O plano que fazemos no início raramente é o plano que chega ao fim. Estas paredes são um bom exemplo disso. Comecei com uma ideia e encontrei problemas que não estava à espera, e cometi alguns erros pelo caminho. Contudo, tive que aprender a resolvê-los à medida que avançava. Hoje, depois de muito preparar, medir, corrigir e testar soluções diferentes, chegou finalmente o momento que eu mais queria ver. Estas paredes começarem a parecer paredes de uma casa nova. Finalmente, malta, vou começar a fazer aquilo que me dá mais prazer, que é começar a ver a obra feita, começar a ver a transformação real dentro de minha casa. Como vocês viram no último vídeo, a explicação que eu vos dei relativamente à solução que eu encontrei para reparar as minhas paredes, porque elas estão desniveladas. Construção antiga, tem algumas covas, eu não queria estar de forma alguma a aprumar novamente a parede toda, a aplicar massa, que é um trabalho muito sujo e ia-me demorar imenso tempo. Então a solução que eu encontrei foi a instalação de pelador, pelo menos em todas as janelas que dão para o exterior. Vai-me dar aqui um bocadinho extra de conforto dentro de casa, não é que faça grande diferença, mas principalmente vai resolver esse problema das minhas paredes não estarem perfeitamente aprumadas. Eu hoje vou instalar os perfis Ômega por todas as paredes, deixar isto tudo bem nivelado, porque esta é a parte mais importante de todo este processo. É deixar tudo extremamente bem nivelado. Eu para isto vou utilizar o laser de 360 graus da Enel para me ajudar aqui a nivelar todo o processo. Vamos lá que vocês vão poder acompanhar passo a passo como é que eu vou fazer isto e com o resultado final, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Pelo menos eu estou ansioso por completar esta etapa para poder olhar para estas janelas e ver tudo isto rematado com madeira. Já estou a imaginar isto como é que vai ficar. Vai ficar espetacular. Vamos lá. Estando agora nesta fase de renovação da minha casa, eu não podia ignorar o facto de ter aqui manchas de umidade e bolor nas paredes e no teto. Eu não podia simplesmente chegar aqui e colocar o pelador por cima sem primeiro resolver este problema nas paredes e no teto da minha casa.
E para resolver este problema de uma vez por todas, eu vou utilizar este produto da Barbot, que é o Bioshock, que é um desinfetante que remove algas e fungos que possam ocorrer na parede fruto da umidade. E o melhor de tudo é que este produto não tem um cheiro forte, ao contrário da lexívia. Contudo, é essencial proteção. Óculos, máscara, um chapéu de preferência, principalmente para quem vai pulverizar o teto, que vai ser o meu caso, para não estar a levar com o produto em cima de mim, é essencial proteger também a pele. Agora, a preparação. Segundo as instruções do produto e segundo as indicações do fabricante, a diluição será 1 para 1 no máximo. Eu não vou utilizar a versão pura, eu vou utilizar misturado com água, porque a contaminação que eu tenho não é assim tão elevada. Por isso, eu vou colocar 1 litro de produto para 1 litro de água. Se a contaminação for muito grande, aí sim, já utilizava o produto puro, sem qualquer tipo de adição de água. Eu vou utilizar um pulverizador, mas isto também pode ser utilizado com uma trincha, mas com um pulverizador acaba por ser mais simples e maior poupança também do produto. Portanto, tenho mais ou menos 800 ml de água para 1 litro do produto. Como eu referi, a contaminação não é muito grande aqui nos meus tetos. O processo que eu fiz aqui foi simplesmente aplicar o produto, esperar cerca de 45 minutos para atuar, passar um pano úmido e está o problema resolvido. Não adianta nada aplicar massa, tinta para esconder o problema, porque inevitavelmente, se a contaminação não for eliminada de uma vez por todas, estas manchas vão voltar a aparecer independentemente da tinta e a massa que se meta por cima. E reparem bem na diferença, um teto branco, sem manchas, sem bolor, sem contaminação, pronto para receber o acabamento final, que eu vou aplicar agora nos próximos passos. Bem, malta, vocês podem ver que eu já acabei de montar o poadour nas paredes onde tinha as janelas. As outras paredes eu não vou montar poadour, são as paredes que dão para o interior. Elas até estão relativamente certas, não havia essa necessidade de estar a aplicar poadour. Então é assim, esta aqui, eu utilizei aqui 2 sistemas de fixação. Esta, que vocês estão a ver, eu colei as placas diretamente à parede, porque esta parede estava relativamente direita, havia aqui algumas irregularidades, mas estava mais ou menos direita. E vocês podem ver que ela foi colada. Ok, eu ainda tenho que cortar isto tudo, cortar tudo isto direitinho à medida. E esta aqui, deste lado, deixa eu virar para aqui a luz para vocês verem melhor. Esta deste lado eu apliquei com o perfil Ômega, ok? Porquê? Reparem, olhem para o desnível que isto tinha. Esta parte daqui de cima estava muito mais saída do que esta, ou seja, esta parte de baixo metida para dentro e esta parte metida para fora. Há aqui um grande desnível. Por isso é que eu optei por colocar o perfil Ômega. E isto é relativamente simples de montar, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo, porque nós temos que estar a colocar vários calços nas zonas onde se parafusa para tentar nivelar tudo isto. E a parede estava mesmo muito torta, ok? Dei o meu melhor, foi o melhor que eu consegui. Pelo menos ela está direitinha, reparem. Perfil nas uniões, ok? O perfil Ômega tem que bater certinho com as uniões das placas para poder aparafusar, para ficar tudo com suporte. E podemos ver agora, reparem, que o nível está... Aqui é normal haver esta ligeira folga, porque na parte onde se aperta os parafusos o poadour é mais metido para dentro, ok? Mas ele está perfeitamente alinhado. Esta aqui ficou a mesma coisa. Também está direitinho. Isto é assim, pode haver uma diferença de milímetros entre elas. Isto é perfeitamente normal e é praticamente impossível deixar isto 100% plano, 100% nivelado.
Agora depois com a aplicação da massa isto já vai certamente regularizar na perfeição. Vocês podem ver que também aqui na zona onde eu tinha tomadas tive que colocar estas caixas próprias para pelador. Agora estas paredes aqui atrás de mim que são as paredes de cimento, que estavam em cimento cru, eu já apliquei aqui o primário. Vocês puderam ver durante o vídeo que eu fiz um lixamento no teto e nas paredes. Dei-lhe aqui um lixamento para retirar aqui algumas irregularidades que possa ter, ok? A intenção não é deixar a parede completamente lisa, até porque depois a massa teria mais dificuldade em agarrar. A ideia aqui era estas zonas onde eu estive a aplicar alguma massa de enchimento, que tinha aqui algumas fissuras mais salientes. Dei uma lixadela para isto ficar mais ou menos nivelado por todo, ok? Para não haver estas saliências. E apliquei um primário nestas e nesta. E eu agora vou aplicar o primário, mas ao contrário das paredes que eu apliquei com rolo, no teto eu vou aplicar com a minha máquina de Iris. Eu vou pintar com a máquina porquê? Porque é muito mais prático estar a pintar o teto com esta máquina do que andar aqui de rolo. É muito cansativo. Eu só tenho a máquina, vou utilizar. Fiz isto ontem ao final do dia, já eram quase 9 da noite quando eu comecei a pintar isto. Em uma horita pintei isto tudo para dar aqui um primário nestas paredes todas. Agora sim, vou pintar o teto com a pistola, porque, como vos disse, é muito mais prático estar a fazer isso. Já agora, se vocês quiserem comprar esta máquina, o link vai estar aqui em baixo na descrição. Aproveitem, porque nós temos uma parceria com a Vevor. Podem beneficiar de descontos em toda a loja, utilizando os códigos que estão aqui em baixo na descrição. É uma máquina que eu recomendo mais e dá muito, mas muito trabalho. E poupamos muito tempo quando o assunto é pinturas e acabamentos final. Agora é assim, vocês estão a perguntar porque é que eu estou a dar primário nas paredes antes de meter massa. Como vocês sabem, para quem viu em vídeos anteriores, estas paredes tinham papel de parede, ok? Tudo isto tinha papel de parede e já estava cá há mais de 40 anos. Mais ou menos na altura em que a casa foi construída. O que é que acontece? Mesmo após passar uma lixagem aqui nas paredes para retirar algum vestígio de cola que possa ter, eu decidi aplicar um primário para que a massa agarre com maior resistência e com um acabamento mais perfeito. A massa que eu vou utilizar, vocês vão poder ver nos próximos vídeos, não é uma massa que, neste caso em concreto, não é necessário eu estar a rebocar a parede toda com uma capa fina para dar um acabamento mais uniforme, mais perfeito, porque vocês podem ver que há aqui várias tonalidades de massa, dos rasgos que nós fizemos, e se eu colocasse aqui uma massa qualquer por cima da parede assim, eventualmente ia-se ver algumas irregularidades, está num foco de luz a dar diretamente na parede, nós íamos conseguir ver diferentes tonalidades, eventualmente alguma coisa que não estaria bem. Mas a massa que eu vou utilizar é uma massa que me permite aplicar por cima disto, que já vai uniformizar toda a parede e deixar isto bem bonitinho. Por isso é que eu estou a aplicar um primário, porque pode haver aqui ainda alguns restos de cola, alguns vestígios de algumas irregularidades que podia haver aqui, e ao aplicar o primário vou dar aqui um suporte muito melhor para a aplicação dessa massa. O primário que eu estou a utilizar é este da Barboa, o Barboa Prime. É um primário aquoso, ok? Anti-alcalino, anti-eflorescência, regularizador de fundos, melhora o acabamento, pronto, e um promotor de aderência, que este é precisamente o meu interesse principal, é promover uma aderência melhor na massa. Dá para interior e exterior. Aproveito também já para dizer, se quiseres comprar algum produto da Barboa, podes utilizar o código Viver na Aldeia, entra no site e vais ter um desconto exclusivo com o canal Viver na Aldeia. Todos os produtos que vocês quiserem comprar da Barboa vão ter um desconto extra exclusivo aqui em parceria com o canal. Agora vou pintar o teto, vocês vão acompanhar o restante processo disto para depois começar a aplicar massa por todo. Depois vou começar a tratar as juntas do pelador e a aplicar a massa no teto e paredes. Massas diferentes, ok? Massa de pelador é uma coisa, a massa que eu vou utilizar nas paredes será outra. Mas nos próximos vídeos vocês vão poder ver em detalhe os materiais que eu vou utilizar e como é que vai ficar o acabamento. Que agora é a parte mais interessante e aquela que eu mais gosto, onde começam as coisas a ficar mais perfeitas e mais direitinhas.
Malta, é este o resultado para já. Está tudo branquinho, já se começa a ganhar forma. Agora chegou o momento de emassar todas estas paredes. Eu vou utilizar a massa para aplicar aqui por cima do primário, ok? Eu já dei o primário, isto está bem seco. Mas eu não vou aplicar isto com uma talocha, malta. Vocês desculpem, mas eu não vou estar aqui a tarde toda só para aplicar massa nestas paredes. Eu vou utilizar estes rolos e tem esta que ainda nem sequer utilizei, ok? Que vai ser a que eu vou utilizar mais. Depois temos aqui o extensor que para o teto vai dar muito jeito.